Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo. Esse é o canal Visões, dever da Igreja. Quem vos fala aqui é o presbítero Eduardo, do Ministério de Boa Esperança, dotado em Pistoia, Antares, Paciência, Rio de Janeiro. E nesse dia, nesse domingo, 9 de agosto de 2025, eu queria compartilhar com vocês uma visão, uma revelação, algo que Deus tem falado no meu coração acerca da nação brasileira. Eu fiz um chute, né? Enviei. E se você está assistindo esse vídeo, né, pela mensagem que eu trouxe no chute, que você possa dar o seu like, você possa se inscrever, né, compartilhar esse vídeo, né, a tua participação, a sua inscrição, o seu like ajuda muito a gente no nosso canal, é de graça. É só entrar, se inscrever, dar o like e compartilhar. Amém? Nós estamos vivendo hoje no nosso país um momento muito difícil, um momento de crise institucional que tem abalado os alicerces dos poderes do nosso país, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Então nós temos verificado, né? As coisas que têm acontecido são coisas terríveis. Nós temos visto aí de que o país tem passado por sanções, temos visto aí uma situação difícil acontecendo no STF, um ex-presidente preso, né, e uma polarização política muito grande. Eu, como presbítero da Assembleia de Deus e crente em Cristo Jesus, tenho visto também uma crise espiritual muito grande, um esfriamento terrível da igreja, que tem abalado os alicerces, né, aquilo que realmente a igreja representa, não somente no mundo espiritual, mas para a sociedade em si, né? A perca da credibilidade de muitos líderes, né, que tem se corrompido nesses últimos dias. E o que eu vou falar aí para vocês, eu quero deixar essa visão, essa palavra que Deus colocou no meu coração, e essa visão que Deus me deu acerca da nação brasileira, porque eu, como falei, membro do ministério e secretário de missões na minha igreja, eu tenho tido essa preocupação, né? Eu tenho tido essa preocupação com relação ao Brasil. Inclusive, o último culto de missões, né, nós pedimos para que o nosso pastor e nossa pastora, líderes da nossa igreja, fizessem uma oração pela bandeira do Brasil, e foi orado, foi pedido, foi clamado para que Deus viesse a ter misericórdia, né? Mas aquilo que Deus decretou para a nação brasileira, isso aí não tem jeito, isso vai acontecer. Porque é mistério que aconteça. Para que venha um avivamento, é preciso que haja no povo brasileiro um espírito de quebrantamento e de arrependimento. A gente vê o nosso país aí, o povo muito preocupado apenas com futebol, com festa, com o churrasco, com eventos, mas não tem se preocupado com as coisas de Deus. Isso tem entristecido o Espírito Santo. E o que eu quero falar a você nesse dia, né, nesse momento, em relação ao Poder Executivo, é acerca de algumas revelações que eu tenho visto aí na internet. Algumas têm batido aquilo que Deus tem me mostrado. Mas eu não quero aqui pegar carona na visão de ninguém, né, na revelação de ninguém, não. O apóstolo Reginaldo Rolim, que é um homem de Deus, eu acompanho muito o Reginaldo Rolim na internet. Ele tem falado, entregado algumas profecias acerca, inclusive, de uma ação militar na Venezuela e no Brasil. Isso vai acontecer, não vai demorar muito, né? Isso Deus tem mostrado a muitos profetas, e mostrou esse homem de Deus, né? O homem que Deus tem usado de uma forma especial, de uma forma diferenciada. Mas o que me chamou a atenção, o que bateu com aquilo que Deus me mostrou em visão, foi de um irmão da Deus e Amor, né? E ele teve uma revelação com um ministro do STF. Eu não vou citar o nome do ministro, eu posso tomar strike aqui na plataforma, né? E posso até perder meu canal, que tem sido o grande líder desse movimento, né? Que tem de alguma forma até censurado algumas pessoas, né? Tem colocado algumas regras ao falar em rede social. E esse ministro está sendo punido, tem tido passado por alguns problemas aí, né, lá no STF.
E esse irmão falou acerca desse ministro uma coisa muito interessante que Deus já havia me mostrado também. E eu queria compartilhar isso com você. Né? Esse ministro, esse juiz do STF que está passando por esse momento de dificuldade, juntamente com demais juízes da Suprema Corte, ele está sob pressão. Né? E eu costumo falar, né? Eu estava até comentando com a minha esposa falando que comparo esse homem a um escorpião. Eu não sei se você já viu um escorpião. O escorpião é um animal peçonhento, é um inseto peçonhento que se alimenta de outros insetos, como barata. E o escorpião ele tem uma particularidade interessante. Se você pegar um escorpião e colocar álcool ou gasolina ao redor dele, entendeu? O escorpião se sentir acuado, ele não permite que aquele fogo venha consumir ele. Ele simplesmente pega o seu ferrão, enfia no seu pescoço, na sua parte de trás e se mata. Né? E eu estava algum tempo atrás aí, pensando e meditando nas coisas e tal. Então o Espírito Santo veio a mim falar comigo acerca desse homem. Né? Esse homem que está passando por esse momento aí de dificuldade, sendo sancionado também, né? Tendo seus bens bloqueados. Né? E o que Deus me mostrava é que esse homem ele vai chegar um momento, né, em todo esse processo que nós estamos vendo aí, e ele como forma de punição, vamos dizer assim, como forma de vingança ao país e às pessoas que estão o reprimindo, né, e o punindo, ele vai assinar um decreto. E esse decreto vai libertar duas vertentes criminosas aqui no Brasil. Um grupo criminoso que atua em São Paulo e um outro que atua no Rio. A liderança, né, aqueles fora da lei, aqueles bandidos, posso dizer assim, serão libertos. Né? Juntamente, né, dentro do nosso país, há também homens ligados a grupos terroristas. Existem grupos narcoterroristas e existem grupos terroristas mesmo, de caráter religioso, ou seja, a motivação religiosa. E dois grupos, né, que são grupos que vieram do Oriente Médio, que estão aqui infiltrados no nosso país. Esses grupos vão começar a operar de uma forma mais efetiva. Eles estão aqui aguardando um momento para operar. Então, irmãos, eu quero pedir a você, se você é servo de Deus, se você é crente, que você ore a Deus pelo nosso país, clame a Deus pelo nosso país. Depois que esse homem fizer o que ele vai fazer, né, ele vai estar numa situação complicada, vai perder todo o seu poder, toda a sua... já está perdendo, vai perder totalmente o seu poder de influência. Ele vai partir para o tudo ou nada, ele vai para o suicídio. Esse homem não vai ser preso, e se ele for preso, ele vai tirar a sua própria vida, porque ele não vai aceitar a sentença que está sobre ele. E a sentença que está sobre ele não vem dos homens somente, vem de Deus. Então, Deus está trabalhando, Deus está entrando no nosso país, entendeu? E promovendo um processo de libertação. Mas todo o processo de limpeza e libertação é um processo doloroso. Então haverá fome, haverá guerra no nosso país, entendeu? E essa guerra não vai começar efetivamente aqui no nosso país, vai começar no outro país. E eu vou dizer o nome, é Venezuela. Já há uma ação militar já programada para acontecer lá. E quando começar essa ação militar vai adentrar o território nacional brasileiro, né? E nós vamos mergulhar, infelizmente, numa verdadeira guerra civil. Né? E não pense você, se você é crente, é igreja, que você está livre disso. Não, não está. Não está. Então, vamos nos preparar. Vamos nos preparar, porque algo terrível ou horrendo está por vir. Quando esse homem vê, né, que o seu poder for totalmente retirado, que ele estará condenado, né, e a sua prisão for decretada, ele vai assinar um papel numa canetada e vai libertar esses homens com uma horda na sociedade. E aí muitos vão lembrar desse vídeo que eu estou fazendo aqui. Entendeu? Porque vai haver um confronto terrível nesse país. Muitas pessoas vão morrer, muito sangue será derramado em nosso país. E isso que eu estou falando, isso não com alegria não, com tristeza, irmão,
com tristeza. Você que está me assistindo, eu estou falando isso com tristeza. Porque essa polarização, né, esse ódio, né, que está crescendo de ambos os lados, né, em questão de direita ou de esquerda, não, é de ambos os lados. Né, o ódio é gratuito, tá? Essa polarização vai levar o nosso país ao extremo e vai levar o nosso país à guerra, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, senta o dedo no like, se inscreva, seja membro do canal, nos ajude, tá bom? Eu vou deixar também aqui o meu Pix, se quiser ajudar para que o canal possa crescer, tá bom? Que Deus possa estar te usando para abençoar nosso canal. E ore, você que é crente, ore pela nossa nação. Se você não é também crente e está assistindo esse vídeo, é de outra religião, eu sou católico, vou rezar, não tem problema, reze, ore, peça a Deus, para que Deus venha ter misericórdia, para que Deus venha salvar a nação brasileira. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 29, verso 2, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. Agora, quando o ímpio governa, o povo sofre. E grande sofrimento está vindo para a nação brasileira. Grande gemer, grande dor, grande luto está vindo sobre a nação brasileira. E a palavra de Deus diz lá no livro de Salmos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Como falava a canção do cantor João Alexandre, né? Uma canção da década de 90. Ela dizia assim: Brasil, olha para cima, existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta seus olhos para Deus, o justo juiz. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. E Deus abençoe o Brasil.